é arriscadíssimo. Então, cada caso é um caso e só o médico mesmo para poder avaliar se você vai precisar ou não retirar esse cavernoma. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você direitinho o que é o cavernoma. Esse é o segundo vídeo da minha sequência sobre cavernoma, que foi a doença que eu descobri que me levou a fazer uma cirurgia no crânio. Muita gente nunca ouviu falar sobre essa doença e eu mesma não sabia o que era até receber o diagnóstico. E eu sinto que tem pouquíssima informação sobre isso na internet, principalmente aqui no YouTube. E em outras redes está começando a chegar agora. Então eu decidi fazer esse vídeo, essa série de vídeos, para explicar certinho, para talvez se você ou alguém que você conhece esteja passando pelo mesmo problema que eu passei. Então, vamos lá que eu vou te explicar de um jeito simples para você entender. O cavernoma também pode ser chamado de malformação cavernosa ou angioma cavernoso. Eu lembro que no meu diagnóstico veio escrito, eu não lembro ao certo qual dessas três palavras, se eu não me engano estava cavernoma mesmo, e quando eu pesquisei estava escrito angioma cavernoso, e eu não entendi nada. Mas ele é uma lesão vascular, ou seja, um probleminha que dá ali nos vasinhos do cérebro. Imagina que o cérebro, ele é cheio de vasinhos bem fininhos lá dentro, sabe? Tudo vários circuitozinhos, como se fossem vários fios. E o cavernoma, ele acontece quando esses vasinhos começam a se embolar e ele vira um emaranhado de vasinhos e vira meio que uma bolinha. Ele pode virar uma bolinha ou ele pode virar vários gominhos, como se fosse um cacho de uva. Geralmente isso vem com a pessoa desde o nascimento, ou seja, é congênito. O mais engraçado é que muita gente tem e não sabe, porque a pessoa pode não sentir nada. E por mais que pareça ser uma coisa assim incomum, que a gente nunca ouviu falar, é uma doença bem comum. Ela está presente em 1 a cada 200 pessoas, segundo as pesquisas. Só que muita gente tem e nunca vai sentir nada, talvez nunca vai descobrir, ou talvez ela descubra por conta de outra coisa, né? Outro problema que ela esteja tratando e acaba descobrindo o cavernoma. Acontece com muita gente. É um problema que geralmente acontece na cabeça, nos vasos sanguíneos da cabeça. Mas ele também pode acontecer na medula, que é um pouquinho mais grave. Agora, quando os sintomas aparecem, eles podem se manifestar, que é o mais comum, as crises convulsivas. Mais de 50% dos casos as pessoas têm crises convulsivas. Tem dores de cabeça fortíssimas, altíssimas. A minha era, tipo, absurda mesmo. E às vezes ela pode apresentar alguma deficiência neurológica, como ela pode ter problema para se movimentar, talvez um atraso na fala, falar enrolado, visão dupla. Então, tudo isso pode acontecer com quem tem o cavernoma. Às vezes, esses sintomas aparecem por causa de hemorragias, mas nem sempre. Foi o meu caso. Eu acho que eu já tinha sintomas antes, mas o sintoma ficou forte mesmo quando ele sangrou. Mas os riscos de sangramento são, tipo, muito baixos mesmo. Uma coisa bem interessante é que o cavernoma, ele pode ser difícil de ser identificado, porque ele pode ser confundido com outras doenças. Se você fizer, por exemplo, a tomografia, ele pode ser confundido com alguma bactéria, alguma infecção, alguma coisa lá do cérebro, mas você não consegue detectar com precisão o cavernoma. Geralmente ele é exibido assim melhor na ressonância magnética. Quando eu descobri, eu tinha feito a ressonância, então o diagnóstico foi certinho, foi preciso, mas depois eu tive que fazer tomografias e nas tomografias, quando eu olhava a imagem, não aparecia o cavernoma lá, não dava para ver, porque ele é bem pequeno. Então, o diagnóstico pode ser um pouco complicado por conta disso, sabe? Vem a pergunta: tem cura? Precisa operar? Bom, gente, o cavernoma em si, ele não tem cura.
Ou você tira, ou você vai ter que conviver com ele pro resto da sua vida. Então, o que acontece? Geralmente, o médico que tem que decidir se é necessário operar ou não. Porque, assim, às vezes a pessoa pode fazer um tratamento com anticonvulsivantes e ela pode continuar com esse tratamento pro resto da vida e conviver ali com o cavernoma. Principalmente se ele não tiver risco de sangramento. Agora, se ele sangrar, geralmente o mais indicado é fazer a cirurgia. Porém, depende, porque depende muito da área em que ele está. Tem lugar do cérebro que a área é de muito difícil acesso, então acaba sendo muito arriscado tirar esse cavernoma. Então os médicos preferem só tratar aquilo, né, para a pessoa ter ali uma qualidade de vida, mas ela vai ter que conviver com aquilo. E em pequenos casos também tem a radiocirurgia, mas é bem comum, sabe? No meu caso, como ele sangrou, ele tinha que ser tirado. Se ele sangrasse de novo, eu correria o risco de perder a fala. Só que para minha vantagem, ele estava num local de muito fácil acesso. Então, os riscos eram assim, menores, sabe? Dizem que quando... o meu tava aqui, nessa parte aqui. Ó, não sei se dá pra ver a cicatriz. Então, o meu tava bem nessa parte aqui. Então, dizem que se for aqui, nessa parte, é mais arriscado, né? Nessa parte aqui do cérebro. E se for na medula, então, nossa, é arriscadíssimo. Então, cada caso é um caso e só o médico mesmo para poder avaliar se você vai precisar ou não retirar esse cavernoma. Bom, gente, então é isso. Explicando mais ou menos para vocês de maneira simples. Porque, como eu disse, quando o médico me falou este nome, né? Como eu disse, veio lá no meu laudo, mas na hora eu nem dei bola. Eu achei que era, sei lá, um tipo de enxaqueca. Eu não fico pesquisando no Google essas coisas para não pilhar minha cabeça. Então, eu ouvi do médico mesmo. E, assim, tem pouquíssima informação na internet sobre isso. Eu não conseguia ver nenhum relato. Eu achei, tipo, uns 2 relatos gringos, sabe? Então isso é muito pouco. Não tinha visto ninguém que fez, nenhum famoso, nada, sabe? Então, eu vim aqui esclarecer um pouco, porque talvez você esteja passando por isso. Então você saiba que você não está sozinha. Eu achava que eu ia de arrasta, né? Mas aqui estou eu, já tem 1 ano e 8 meses, eu acho que eu operei. Estou bem. Tem algumas, né? Algumas coisinhas ainda que eu não posso fazer. Ainda tenho muita sensibilidade, mas isso vai ser papo para outro vídeo. Então, se você se interessa pelo assunto, veja aqui o primeiro vídeo que eu fiz sobre como eu descobri o cavernoma. E com certeza vai ter muito mais vídeos desse tópico aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube ver que esse vídeo é relevante e recomendar para outras pessoas. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, já compartilha esse vídeo com a pessoa. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que se eu souber responder, eu respondo. E é isso. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!